Olá, meus caros, nós retornamos para o estudo da Palavra do Senhor e um tema, que dói, que são as nossas desculpas para não cumprirmos, os nossos deveres espirituais. Todos nós passamos por essa tentação. Alguns vencem, outros não. E aí nós estamos vendo o perigo disso. Nós não podemos negligenciar de forma alguma os trabalhos que Deus nos deu. Não apenas os trabalhos aos líderes, aos que foram eleitos pela Assembleia para fazer, mas os trabalhos que Deus deu para todas as pessoas. Todos nós recebemos do Senhor uma função. Todos nós recebemos de Deus uma missão para cumprir. Todos, independente, se é líder da igreja ou se apenas vai e se assenta no banco. Todos nós recebemos de Deus trabalhos para serem desenvolvidos. Mas, como nós vimos ontem, Moisés e Jeremias deram desculpas. E hoje nós vamos ver uma outra desculpa que é dada. A desculpa de que me falta uma posição social dentro da igreja. Eu não sou tão não tenho tantos estudos assim. Eu não sou de família de presbítero, eu não sou de família pastoral, eu não sou de família que nasceu na igreja. Eu sou uma pessoa que acabei de chegar, eu não tenho um preparo prévio, eu não sei fazer isso. Nós temos essa desculpa dada por Gideão, lá no livro de Juízes. Juízes capítulo 6, versículo 15. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Eu não tenho dinheiro para fazer a sua missão. Eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou pobre, imagina, eu vou fazer a sua missão. Deus, quando nos chama, Deus nos equipa. Nós não podemos dizer para Deus que a nossa posição social, a família que fazemos parte, não é uma família que me deu condições materiais para fazer o serviço do Senhor. Como nós vimos ontem, Deus, quando nos chama, Ele nos capacita. Eu já falei aqui algumas vezes, falo novamente, do primeiro missionário moderno na China, lá do século XIX, chamado Hudson Taylor. E Hudson Taylor tem uma frase espetacular no filme biográfico dele, procure aqui no YouTube, a vida de Hudson Taylor. E os irmãos verão que ele tem uma frase que é assim: o serviço de Deus, feito da forma de Deus, sempre terá o sustento de Deus. Deus é que nos sustenta, Deus é que nos capacita, Deus é que nos dá palavras para fazermos o trabalho. Eu sou analfabeto, eu conheci vários analfabetos que pregavam, porque Deus capacitou-os a ter memória. Eu tive um presbítero. Logo nos anos 90, eu tive um presbítero que era cego, e ele ficou cego, no decorrer da vida. Ele morava na roça em Portugal, e quando descobriram que ele tinha glaucoma, os pais começaram a ler a palavra de Deus, e quando eu fui pastor, e ele, meu presbítero, em 1992, em Águas de Santa Bárbara, se alguém de Águas de Santa Bárbara estiver ouvindo, ou no futuro, vai se lembrar, seu Zezito. O seu Zezito, ele pedia para que a sobrinha lesse o texto e ele pregava no domingo à noite. Ele dava aula da escola dominical quando eu ia atender uma outra igreja, Santa Cruz do Rio Pardo. Seu Zezito, Deus o capacitou. Ele teria todas as desculpas, mas não usou de desculpas. Seu Zezito, ele é um exemplo para todos nós, um homem que ficou cego, mas não ficou cego na sua memória, e com 83 anos de idade ele pregava muito bem, muito melhor do que eu, muito melhor que muitas pessoas. Não demos mais, não vamos dar desculpas, e muito menos esta.
Eu não sou de uma família abastada, rica. Eu não tenho um preparo prévio, porque Deus é quem prepara. Assim como preparou Gideão, e foi diminuindo o número de soldados com Gideão, e ele foi vitorioso, porque Deus é que lhe deu a vitória. Apenas ele dispôs o seu coração. Depois que deu a desculpa e Deus tirou essa desculpa dele, ele fez a obra e foi vitorioso. Santo Deus, nós queremos agradecer ao Pai, porque o Senhor é quem nos torna vitoriosos. Não permita, Senhor, que pequemos dando desculpas para não fazer o teu trabalho. Eu não nasci na igreja, eu não tenho uma família rica, eu não posso fazer esse trabalho porque eu sou pobre demais. Senhor, se o Senhor chamou, o Senhor capacita. Tira de nós, ó Pai, essas desculpas. Tira de nós, Senhor, esta vontade de fugir dos nossos deveres, dos nossos compromissos espirituais. Nos capacite a cumpri-los com submissão a Ti, para termos, Senhor, os resultados que vêm das Tuas mãos. É o que nós pedimos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Grande abraço a todos vocês e que Deus os abençoe.